uma ponte sobre o tempo. Nós encontramos aqui, queridos, quando no capítulo 8, versículo 28 em diante, do livro de Romanos, o apóstolo Paulo nos falando assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É certo que alguns, quando começam a interpretar essa porção, logo querem dar uma dobra aqui, para trazer um segundo sentido ao que o texto está dizendo. Eles dizem, está vendo? Aqui diz daqueles que amam a Deus. Só que o apóstolo virá explicar como se dá este processo. Verifique que ele diz no presente: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. E aí em seguida, eles ligam essas pessoas ao passado. Quem são estes que hoje no presente amam a Deus? Aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Quando diz aqueles que amam a Deus, não está abrindo o leque para dizer de um universalismo de salvação a todas as pessoas, mas está dizendo que aqueles que amam a Deus hoje, no presente, são aqueles que foram chamados. Ou seja, é Deus quem chama. E quando Deus chama, Deus não chama simplesmente para abençoar as pessoas, mas Deus as chama para o cumprimento do seu propósito. Para que Deus te chamou? Para que você foi chamado? Você que hoje ama a Deus, você foi chamado para cumprir com o propósito de Deus. Se esse entendimento entrar no nosso coração, a nossa vida muda. A nossa vida mudará a partir do momento que esta revelação ganhar o nosso coração. Deus me chamou para o cumprimento do seu propósito. E aí então você pode fazer ou ser o que bem quiser. Você pode ser médico, advogado, professor, não importa, desde que você entenda que toda a sua vida, todas as suas forças, todas as suas faculdades, toda a sua capacidade, todo o seu ser, espírito, alma e corpo, existem para um supremo propósito, o propósito do Deus soberano. Esses que assim entendem, eles convergem as suas forças, convergem suas faculdades, convergem o seu ser para o propósito eterno de Deus. E assim, vivem para Deus nesta era, vivem para o Senhor. E não importa o que aconteça, essas pessoas estão dispostas a sofrerem pelo nome do Senhor. Mas para isso, é preciso que haja então uma revelação no nosso espírito deste propósito. E este propósito, no versículo 28 nós temos chamado segundo o seu propósito, não é um propósito que nasce no tempo. Qual é um dos grandes erros da teologia tradicional do tempo presente? É que eles interpretam que todas as coisas que dizem respeito à eternidade começam no tempo. Por exemplo, está alguém no tempo presente ouvindo a palavra de Deus. Então, a teologia tradicional diz que estes que hoje ouvem, hoje eles podem agora decidir o que será com eles na eternidade futura. Ora, se a pessoa pode decidir agora, então o começo desse propósito é um começo temporal, porque ele começaria dentro do tempo. Mas a Bíblia, queridos, afirma que Deus tem um propósito e que este propósito, ele não começa no tempo. Este propósito não começa com o homem. Este propósito não começa com você. Este propósito é um propósito eterno que começa na eternidade passada. Ou seja, antes de Deus criar suas primeiras criaturas, na época em que havia apenas Deus, porque este é incriado, Deus estabeleceu um plano, estabeleceu um propósito. Nós podemos verificar isso no texto de Isaías, capítulo 46. Nós devemos nos certificar de que Deus tem um propósito,
e ainda mais nos certificar de que este propósito, ele não é um propósito temporal, ou seja, ele não começa no tempo, é um propósito eterno, porque tem suas raízes na eternidade. Isaías 46, versículos 9 e 10, que nos dizem assim: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Vocês lembram de ontem, queridos, que nós falávamos que há um único Deus verdadeiro, e por isso ele é o único Deus soberano, e que por mais que existam deuses que por natureza não o são, ou que existam ídolos, mas nenhum deles podem declarar: eu sou Deus, porque há um só. E alguém diria: ora, que grande pretensão é essa? Como pode se asseverar que há um só Deus e os outros? Ora, é muito simples. Coloque diante de todos os deuses este desafio que o próprio Deus lança para si mesmo no versículo 10: que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo: o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Verifiquem que quando ele diz: eu sou Deus e não há outro Deus semelhante a mim, quando ele traz para si o direito e a exclusividade de ser único Deus, ele diz: sabe por que que eu sou Deus e não há outro? Sabe por que que eu sou o único soberano? Porque eu sou o único que desde o princípio, que desde a antiguidade, eu já aviso, já anuncio as coisas que acontecerão. Eu dito o fim antes do começo. E esse é o desafio. Se Deus disser algo, se Deus disser que na plenitude de todos os tempos, se Deus disser que na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas convergirão na pessoa do seu filho, imaginem se isso não acontecer. Se Deus disser que irá acontecer, e se não acontecer? Se não acontecer, ele não é Deus, porque só o Deus soberano e verdadeiro tem o poder e a suficiência, como ele diz, para fazer acontecer o seu conselho, aquilo que ele determinou no seu coração. O seu conselho é aquilo que ele decidiu de acordo com o beneplácito de sua vontade. Então ele fará acontecer toda a sua vontade. É por esta razão que o destino de tudo e de todos nunca poderia estar nas mãos dos homens. Imagine se o destino seu, o destino eterno, estivesse na sua mão. Você seria uma criatura finita, caída, soberba, que poderia falar assim: alto lá, Deus, você não fará toda a sua vontade, porque se eu, criatura finita e caída, quiser, se eu tão somente desejar, eu posso frustrar os teus planos, e a tua vontade não será cumprida jamais. Ainda que Deus queira, diz o homem pretensioso e arrogante, eu posso impedir que ele cumpra com o seu propósito. Mas isso não é verdade, porque o destino eterno não está nas mãos do homem, nem de qualquer outra criatura, como nos foi provado pelo léxico do grego de Strongs. O sentido de eleição, o ato de Deus decidir de antemão aqueles que serão os herdeiros da sua graça. E então não somente ele escolheu, mas ele predestinou, ele marcou de antemão, para que então a sua palavra se cumpra cabalmente, porque Deus é o Deus que não pode mentir, como ele diz no livro de Números, que ele é o Deus que não é o filho do homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Quando Deus decreta algo, aquilo será executado, porque ele
é o Deus soberano. Portanto, este plano é um propósito eterno. Por quê? Porque ele nasce na eternidade. Ele nasce quando nada havia. É o que está em Efésios capítulo 1, versículo 4. Que antes da fundação do mundo, o Senhor elegeu. Antes da fundação do mundo, o Senhor decretou. Antes da fundação do mundo, o Senhor determinou o seu conselho e determinou a sua vontade. Leia de novo Isaías 46:10, quando Isaías diz, Deus falando pelo profeta Isaías, que desde o princípio anuncia o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que não sucederam. Que digo, ele é o Deus que diz, o meu conselho. Conselho aqui, o meu plano, o meu propósito, aquilo que foi decidido no coração de Deus, permanecerá ainda que este propósito, ele haverá de cruzar o tempo. Este propósito, ele vai enfrentar a obstinação dos homens. Este propósito, ele vai passar por homens obstinados que desafiam a autoridade de Deus. Mas este propósito não sofrerá dano. Esse propósito de Deus não será perdido, não será suplantado, não será derrotado. Mas Deus diz, eu sou Deus e por isso digo, o meu conselho permanecerá de pé. Farei toda a minha vontade. Diga glória a Deus, por esse Deus tão maravilhoso. Este plano, este propósito é eterno, porque ele nasce na eternidade passada, e ainda que ele cruze o tempo, mas ele terá o seu desfecho, a sua consumação, a sua finalização, a sua concretização na eternidade futura, quando o tempo cronos, esse tempo cronológico que nós temos hoje, se encerrar, e então Deus, com todos os seus redimidos, com todos os seus anjos, adentrarem a eternidade, como nós podemos ver em Apocalipse capítulo 21, do versículo 1 em diante, e vi novos céus e nova terra. Ali o tempo cronológico se encerra, e começa então o tempo de Deus, que é o Kairos de Deus. Ali inicia-se a eternidade futura. Então é preciso que nós visualizemos este quadro: eternidade passada, que é antes do tempo cronológico. Na eternidade passada, Deus determinou o seu plano, conforme nós vamos encontrar lá em Romanos, o texto de base, 8:29 de Romanos. Porquanto aos que de antemão, está aí, de antemão, antes da fundação do mundo, na eternidade passada, é propósito eterno, porque começa na eternidade. E aquilo que Deus escolheu, e predestinou, e determinou, terá a sua consumação na eternidade futura, porque entre a eternidade passada e a eternidade futura, nós temos o tempo cronológico. Então o versículo 29 e 30 traz-nos essas 5 decisões ou decretos divinos. Diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus conheceu e predestinou. No tempo é dito, versículo 30, e aos que predestinou, a esses chamou. Vocês lembram que um dia vocês foram chamados por Deus? Quem são esses chamados aqui? A quem Deus chama? É uma pergunta que você tem que começar a fazer desde já, para entender esse tema. A quem Deus chama? Eu sei, queridos, que nós estamos tomados por uma cultura de salvação por obras, ou de salvação baseada na escolha e determinação humanas. Este é o legado que nós, como igreja do século 21, temos dos nossos antepassados. Mas eu não quero tomar ou partir da tradição e dos dogmas. É por isso que o tema da palestra ou da conferência é eleição e predestinação à luz
da Bíblia, não é a luz de Calvino, não é a luz de Lutero, não é a luz de qualquer outro homem, não é a luz da reforma, não é a luz dos dogmas, não é a luz das tradições, é a luz da Bíblia. E eu pergunto, a quem Deus chama? Alguém dirá, Deus chama a todos. E aí cabe a quem quiser responder positivamente ou não. Mas não é isso o que a Bíblia está nos dizendo. Pelo menos aqui está dito que e aos que predestinou, a esses chamou. O seu chamamento limita-se ao seu ato de pré-ordenar antes da fundação do mundo. E aos que chamou, o que ele fez? A esses também justificou. Então nós temos aqui no tempo o Senhor chamando e justificando. Ele te chamou e ele te justificou no tempo. Mas para que isso viesse a acontecer contigo, na eternidade passada, ele conheceu e predestinou. Olha como o decreto, olha como a tua salvação começa a ser realizada na eternidade passada. Nada havia sido criado, nem anjos, nem arcanjos, nem querubins, nem serafins. Não havia os céus, não havia a terra, não havia Satanás, não havia o homem. Nada havia quando Deus já te conheceu e te predestinou, decretou o que no tempo aconteceria com você. Você seria chamado e então seria justificado. E aí veja como o apóstolo nos leva agora até a eternidade futura, quando diz no finalzinho do 30, e aos que justificou, a esses também glorificou. Veja como é uma ponte sobre o tempo. Começando na eternidade passada, vai construindo-se uma ponte. Na eternidade, Deus escolheu e predestinou. Ele conheceu e predestinou. Aí parte para o tempo, no chamamento e na justificação, e liga-se à eternidade futura, quando diz que a esses também glorificou. É a glorificação final que será plenamente concretizada no início da eternidade futura. Então, esses 5 verbos: conheceu, predestinou, chamou, justificou e glorificou, constrói uma ponte desde a eternidade, perpassando o tempo até a eternidade futura. Então observe que são 5 verbos, todos tendo como sujeito o próprio Deus. Verifique, se eu perguntasse a vocês, baseado nos versículos 29 e 30, quem conheceu? Deus. Quem é o sujeito do verbo conheceu? Se eu perguntasse quem predestinou? Vocês têm dúvida? Alguém tem dúvida disso? Olha a sua Bíblia, por favor. Creia na Bíblia. Creia na palavra de Deus. Amém? Se eu perguntasse quem predestinou? Deus. Se eu perguntasse quem chamou? Se eu perguntasse quem justificou? Se eu perguntasse quem glorificou? Onde está o homem aqui? O homem é objeto de todas essas orações. Deus é o sujeito. Deus é aquele que pratica a ação de escolher, de predestinar, de chamar, de justificar, de glorificar. O homem é passivo. O homem é o objeto do alcance dessa graça maravilhosa. Aleluia. E há um segredo aqui. Vocês devem observar que muitos falam: não, mas se o homem não quiser, logo ele desvia e vai para o inferno mesmo. Eu não consigo ver isso aqui, porque todos os verbos, embora são 5 verbos, como se fossem 5 elos, um ligado ao outro, começando na eternidade passada, passando pelo tempo até a eternidade futura. Só que esses verbos, eles só obedecem um único tempo verbal. Todos estão no pretérito, todos os verbos estão no passado. Deus
conheceu. É passado, presente ou futuro? Ele te conheceu quando? Conheceu. Ele é soberano. Predestinou, passado, presente ou futuro? Passado. Predestinou. Chamou, passado, presente ou futuro? Justificou. E glorificará. Glorificará. Por que glorificará? Sim, porque vai que você não queira. Vai que você, seu soberano, decida frustrar os planos de Deus. Não, tudo errado. O Deus que conheceu, que predestinou, que chamou, que justificou, já decretou: glorificado. Está no passado. Por que Deus colocou glorificado, se ainda não estamos efetivamente na nossa experiência? É porque Deus não vive dentro do cronos, dentro do tempo humano. Deus está no Kairos, e no Kairos divino não existe passado, presente ou futuro. Para Deus tudo já está feito, tudo já está consumado. Não é sem razão que na cruz do Calvário, depois que Cristo realizou toda a vontade do Pai e cumpriu com toda a exigência da lei, sendo Ele o Cordeiro de Deus que tira o pecado, sendo Ele a nossa santificação, a nossa redenção, o nosso tudo, Ele diz: Pai, está tudo consumado. Quando Jesus diz está consumado, Ele falava: Pai, o teu propósito está executado em mim. Aí alguém diz: não, mas em mim não está. Não, é lógico, Deus não tem nenhum plano que esteja estabelecido em ti. O único plano que Deus tem está estabelecido no Filho. É por isso que nós somos chamados não a ser herdeiros, mas a ser co-herdeiros. Não para sermos o principal, a igreja como sendo o centro. Não, a igreja é o corpo dele. Ele é que é o novo homem, e nós, os membros, que se unem a ele. Mas ele é o homem por excelência, que governará essa terra, esse sistema, durante ou por ocasião do reino milenar. Todavia, quando nós entramos nos detalhes ou nas explicações desses textos, nós encontramos aqui um primeiro problema que deve ser resolvido neste momento. Alguns dizem: concordo, está escrito, fazer o quê? Só que nós temos essa expressão: aos que de antemão conheceu. E essa expressão serve de base para grandes erros teológicos. E eu queria tirar essa dúvida, ou quem sabe propor uma correção no entendimento do que significa essa expressão: aos que de antemão conheceu. Alguns dizem assim: está vendo aqui, ó, ele predestinou, sim, mas quem ele predestinou? Aqueles a quem ele conheceu. Ou seja, a sua predestinação está baseada naquilo que ele viu que você decidiria. Já ouviram essa interpretação? Deus, na sua onisciência, previu que você seria bom, que você seria justo, que você seria fiel, que você seria forte, que você seria capaz, que você iria decidir por ele. Alguns pensam e interpretam assim, mas eu gostaria de colocar em xeque essa interpretação. Já outros que chegam a cometer erros grosseiros, que eu não tenho nem vontade de apresentar aqui, mas sou obrigado, porque está fora da lógica de uma leitura de um incrédulo. Nem um incrédulo leria desta maneira, como direi agora. Alguém um dia diz assim: porquanto aos que de antemão o conheceu, também predestinou. Eles dizem, está vendo? Deus predestinou aqueles que o conheceu. Tem esse o aí? Tem na sua Bíblia?
Por favor, se tiver, me mostre. Querendo dizer que Deus predestinou aqueles que escolheram a Deus, aqueles que conheceram a Deus. Ou seja, eu conheci a Deus, por isso agora Ele me predestinou. E aí então há uma infidelidade para com o texto, porque se acrescenta um elemento que não existe para torcer o significado. E isso aí, se não for problema de educação, se não for um problema de uma falta de compreensão, de ler as palavras em ordem, um problema sintático, é um problema maligno. Ou é Satanás que age deste modo para enganar, ou a pessoa precisa que outro leia para ele o texto, porque essa pessoa talvez não esteja habilitada para ler nem um folheto sequer. Mas seria o caso então de que Deus predestinou aqueles que Deus viu de antemão que seria bom. Imagine comigo, por favor, neste momento, que uma pessoa passou um pouco do tempo de se casar, escolheu muito, e agora está naquele tempo, naquela fase de dificuldade de casamento. Não tem essas situações? Aí de repente a pessoa descobre que alguém decidiu por ela, por essa pessoa. Alguém disse: olha, o fulano está interessado em você. Aí ele fala: ah, é? Então eu vou escolhê-lo. Não, você acabou de ser escolhida primeiramente. A escolha não é a escolha do outro, tem que ser sua. Quando a Bíblia diz: aos que de antemão conheceu, também os predestinou, você tem que decidir: ou Deus viu que você o escolheu, ou foi Ele que te escolheu. A Bíblia fala da escolha do homem para com Deus, ou da escolha de Deus para com o homem. Então, se alguém pensa que Deus predestinou aqueles a quem Deus anteviu que eles o escolheriam, na verdade não seria uma escolha de Deus. Deus predestina aqueles que já iriam. Então Deus não precisa predestinar ninguém, eles já irão. Não se esqueçam que o termo predestinar significa marcar de antemão e determinar de antemão o que acontecerá. Mas tem um texto aqui em Romanos capítulo 9:11 diz assim: e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que... Por quê que a eleição de Deus iria prevalecer? É porque Jacó, Deus viu que ele seria um homem bom? Deus viu que Jacó iria escolhê-lo? Deus viu que Jacó seria fiel? Não, está bem claro. Deus não precisa que os homens tenham nascido. Deus não precisa de ver suas obras boas ou más. Deus não precisa que os homens pratiquem o bem ou o mal, para que o propósito da eleição prevaleça. Alguém pensa assim: Deus elegeu, mas depende agora do bem ou do mal que o homem faça. Não é isso o que diz a palavra de Deus. Deus não precisou de que eles nascessem, Deus não precisou de que eles houvessem praticado o bem ou mal, para que o propósito, quando a eleição prevalecesse, não por obras. A eleição não é por obras. Deus não elegeu aqueles que seriam bons, Deus não elegeu aqueles que o escolheriam, Deus não elegeu aqueles que seriam fiéis. A eleição não é por obras, mas por aquele que chama. Eu chamei. A eleição vai prevalecer e se concretizará porque eu chamei. Então nós temos aí muito claramente de que quando o apóstolo Paulo diz aos que de antemão conheceu, não quer dizer, isso não significa que Deus viu de antemão. Não. Alguém diria: então o que significa? Como é que eu vou interpretar então, se aqui está escrito conheceu? Aí que está um detalhe. No momento em que o tradutor
da Bíblia, dos originais, para o alemão, para o inglês e para o português, ou para qualquer outra língua, no momento que o tradutor vai fazer essa tradução, ele precisa encontrar algumas palavras na língua para a qual ele está traduzindo, que possa encaixar dentro daquilo que o texto original propõe. E são nas traduções que muitas vezes se perde o sentido. Não que aqui esteja perdido o sentido, mas é porque o termo conheceu é um termo por nós conhecido muito superficialmente. E eu me lembro uma ocasião em que nós estávamos incentivando os irmãos a lerem a Bíblia, a lerem o Novo Testamento, e teve um jovem dessa igreja que falou assim: pastor, eu vou ler o Novo Testamento. E ele então começou a lê-lo. E tão logo ele tinha começado a ler o Novo Testamento, ele me procurou e disse: pastor, nem acabei direito o capítulo 1 de Mateus e já tenho uma dúvida. E eu disse: pois não, diga que eu vou te orientar. Ele falou assim: olha, eu fiquei confuso, porque em Mateus capítulo 1, versículo 25, diz assim, que José não conheceu Maria, até que nasceu o menino Jesus. E ele disse: se José não conheceu Maria, até que nasceu o menino, como é que é dito que ele fugiu com ela grávida, lá para o Egito, melhor, lá para Belém, e ajudou na hora do parto, e depois fugiu com ela para o Egito? Ora, como é que ele queria abandoná-la, quando ele descobriu que ela estava grávida? E a Bíblia diz que ele não conheceu Maria, até que o menino nasceu. Tem uma contradição aqui, ó. A princípio eu achei pureza da parte do jovem, uma pureza de pensamento, mas essa pureza reflete a ignorância da maioria das pessoas. Será que sempre que você encontrar a palavra conheceu, você vai entender que é saber quem é a pessoa? Eu diria para todos os teólogos, os eruditos, os linguistas, que defendem que este conheceu é conhecer a pessoa de antemão, eu desafio a que eles tragam a mesma interpretação para Mateus 1,25. O que ele conheceu, alguém diria: não, pastor, mas a palavra lá no grego deve ser outra. Não, é a mesma palavra. Lá nós temos gnosco, conhecer. Aqui em Romanos nós temos gnosco, conhecer. O problema é que esse termo conhecer, ele assume várias denotações, vários significados próprios do mesmo nome. Então Strong's, ele mostra que a palavra gnosco significa conhecer a pessoa, saber quem ela é, ou significa, conforme está em Mateus capítulo 1, versículo 25, significaria uma relação sexual. Quando diz em Mateus 1,25 que José não conheceu a Maria até que nasceu o menino Jesus, está dizendo que José não teve relações sexuais com Maria. Então não pode pegar o termo conhecer e querer aplicar de um outro modo nesse caso. Então a palavra conhecer assume vários significados dependendo do contexto em que ele se encontra. Então vamos passo a passo. Será que este porquanto aos que de antemão conheceu significaria que Deus viu que o homem seria bom e fiel? Deus viu as suas boas obras, por isso Deus predestinou? Seria isso? Não. Baseado em quê? Baseado em Romanos 9, versículo 11. Não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus com a eleição prevalecesse, não por obras. E alguém diria: ora, então, será que o conhecer aqui significaria o que significa em Mateus capítulo 1, versículo 25? Mas não cabe aqui. Porquanto aos que de antemão, aí entraria conhecer no sentido de relação sexual, não vai caber, vai ficar estranho, não tem nada a ver. Todos os que vocês que já leram a Escritura, uma leitura sistemática a partir de Gênesis, passando pelo Antigo Testamento, a partir de Mateus, o Novo Testamento, devem ter observado que Deus, no trato com o seu povo, no seu trato para com aqueles que lhe pertencem, sempre Deus usa algumas figuras de linguagem
que expressam esse tipo de relacionamento que Deus tem com o seu povo. Por exemplo, vamos encontrar que em todo o Antigo Testamento, Deus sempre se dirige ao seu povo veterotestamentário na figura de uma esposa. Vocês já viram isso? Por exemplo, Isaías capítulo 54, versículo 5. O próprio Deus diz que o povo de Israel seria a esposa de Deus. Fala assim: o teu Criador é o teu marido. Olha como que Deus usa essa expressão, essa figura, para mostrar que o relacionamento que Deus tem com o seu povo é um relacionamento afetuoso e íntimo. Nós temos também a exemplo o livro de Cântico dos Cânticos. Vocês já devem ter lido a figura de Salomão e de Sulamita. Nós temos ali um livro que fala de relacionamentos, inclusive relacionamento sexual. É tanto que muitos deturpam o sentido do livro Cântico dos Cânticos e querem torná-lo no nível material das pessoas. Mas ali Deus nos deu aquele livro porque Salomão, naquela condição, está ali para representar a Deus, enquanto a Sulamita está para representar a igreja. No caso do Antigo Testamento, Sulamita representava o povo de Israel, Salomão, Deus o Pai. Nos moldes do Novo Testamento, a Sulamita está ali para representar a igreja e Salomão a Jesus Cristo. Então todo aquele relacionamento entre Salomão e Sulamita, aquele relacionamento afetivo, amoroso, é para falar de um relacionamento entre Deus e o seu povo. Olha que Deus usa dessa linguagem de marido e esposa para se referir ao seu relacionamento para com seus escolhidos, para conosco, os chamados. Temos também o exemplo do livro de Oséias. Os irmãos lembram que Oséias tem um relacionamento com uma mulher chamada Gomer, e essa mulher se debanda para o lado da prostituição. Vocês já leram esse livro? E Oséias é o homem ferido, o homem traído, o homem magoado, que é um homem que permanece fiel, mesmo diante das infidelidades de sua esposa. É um homem que sofre a infidelidade, e então, nesse seu sofrer, ele é um homem cheio de amor e de perdão. Ora, o que o livro de Oséias faz na Bíblia Sagrada? Seria ele, porventura, a base, como um certo homem, um pouco problemático das faculdades mentais, recentemente queria que representasse, dizendo que Deus manda se apropriar das mulheres alheias para ter relação sexual? Não. O que o livro de Oséias faz na Bíblia, no cânon das Escrituras Sagradas? Ele está ali para mostrar Oséias representando Deus, Gomer representando a esposa infiel de Deus, que na sua trajetória e na sua história constantemente o abandona para se relacionar com outros deuses ou com ídolos. Eu queria que os irmãos ficassem impressionados esta manhã com o fato de que quando a Bíblia nos fala sobre Deus e o seu povo, o faz nessa figura íntima de marido e esposa. E eu vou revelar o motivo pelo qual Deus o faz dessa maneira. E no Novo Testamento nós temos vários exemplos. À medida que o povo seguia a Cristo, o que disse João Batista no capítulo 3 do livro de João: quem tem a noiva é o noivo. O próprio João Batista chama os seguidores de Cristo de noiva. E em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2, o apóstolo Paulo diz à igreja, dizendo: eu zelo por vós com o zelo de Deus, como aquele que vai apresentar a vocês como uma virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Amados, olha como que a Bíblia Sagrada trabalha essa ideia de que a igreja, de que os eleitos, de que o povo de Deus é um povo que existe como a noiva para o prazer e a satisfação do esposo, que é Cristo. E não poderíamos deixar de mencionar o final do livro do Apocalipse, o final da Bíblia Sagrada, que se encerra com um grande casamento. A Nova Jerusalém
descendo do céu, é dito que ela é a noiva, é a esposa do Cordeiro. E aí nós vamos encontrar algo interessante, porque quando a Bíblia fala sobre a Nova Jerusalém como sendo a consumação do propósito de Deus, e aqui nós temos que relacionar que Deus tem um propósito eterno, e que Deus desde a eternidade passada está caminhando para o cumprimento do seu propósito, e a Bíblia diz que esse propósito consumado é a Nova Jerusalém, que é a noiva em relação a seu filho, que é o esposo. Então o propósito de Deus, a que Paulo se refere em Romanos 8, se consuma num casamento, marido e esposa, Cristo e a igreja. E não é sem razão que os irmãos encontrarão o seguinte: é dito que a Nova Jerusalém, que é a igreja e que é a noiva de Cristo glorificada, é dito que ela é o tabernáculo de Deus. O que é o tabernáculo de Deus? Ela é o templo de Deus. O que é o templo de Deus? Ela é a habitação de Deus. Deus habita dentro do seu povo. Só que é dito também que na Nova Jerusalém não tem templo para nós, igreja. Por quê? Porque o Senhor é o seu templo. Ou seja, nós como igreja habitamos dentro do Senhor. E aí nós encontramos aqui uma habitação mútua. O que é uma habitação mútua? Nós habitamos em Deus e Deus habita em nós. Esse mesclar, o homem em Deus, Deus no homem, o homem o templo de Deus, Deus o templo do homem, é daí essa habitação mútua que nós vamos encontrar o termo que vocês já devem ter lido e ouvido na Bíblia muito: coabitar. Agora os irmãos percebem que o termo coabitar, ele tem um duplo sentido: coabitar no sentido de relação sexual, e coabitar no sentido de estar dentro dele e ele dentro em mim. É um habitar mútuo. O propósito de Deus é esse coabitar, do habitar mutuamente, nós habitando em Deus, Deus habitando no homem. Por isso que o coabitar, no sentido material, físico, de um homem com a mulher, assume essa representatividade do propósito eterno de Deus. É por isso que o casamento é santo. É por isso que o casamento não pode ter o adultério, a impureza. Por quê? Porque um homem e uma mulher, quando se unem no ato conjugal e tornam-se uma só carne, diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 5, versículos 30 e 31 e 32, grande é este mistério. O homem e uma mulher, no ato do coabitar, uma só carne, no ato conjugal, é dito: grande é este mistério. Isso é um mistério. Diz o apóstolo Paulo: mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então, quando diz aos que de antemão conheceu, não está dizendo que Deus previu as boas obras dos homens para que ele tivesse base de eleger alguém. Não, mas este conhecer fala do coabitar, do que é mútuo, habitar, que é morar. Então, deveria ser traduzido: aos que de antemão Deus amou profundamente. Porque esse coabitar é tão íntimo, é tão próximo, é tão mesclado, é nós em Deus, é Deus em nós, é um complexo humano divino, de tal forma que é um amor profundo, é um amor intenso. Então a base de Deus para a predestinação não é o seu conhecimento das obras que os homens fariam, mas Deus nos predestinou porque de antemão Ele nos amou com um amor intenso. Ele nos amou com amor profundo, esse amor que leva à última consequência de mesclar Deus ao homem e o homem a Deus. Leiam depois Apocalipse capítulo 20 e 21.
E fiquem surpresos, ou fiquem extasiados, quando o apóstolo João, ou o profeta João, vai descrevendo a Nova Jerusalém. Ele diz que a Nova Jerusalém, que é a igreja, que é a noiva do Cordeiro, é representado por uma grande cidade, que é o tabernáculo de Deus, porque Deus habita nela. E é dito que a Nova Jerusalém, que é a igreja, a noiva do Cordeiro, não tem um templo físico para ela habitar ou congregar ou adorar, mas Deus é o templo. Então a Nova Jerusalém, ela congrega, ela habita em Deus. Deus habita na igreja, a igreja habita em Deus. Então poderia ser lido assim: porquanto aos que de antemão amou intensamente, a estes que ele amou, com esse amor intenso, predestinou. Ou seja, por que Deus predestinou a você? Porque você é bom, porque você merece, porque você é demais, porque você é fiel. Faça uma introspecção rápida na sua vida. Você que é, aos olhos da igreja, dos outros e da sociedade, você que parece ser santo, que usa roupas tão compostas que parece uma freira. Você é santo? Você é isso mesmo que parece ser? Olha para o seu coração. Você é tão bom assim? Todos os homens que se colocarem diante da luz do Senhor chorarão amargamente, se lamentarão por aquilo que é. É por isso que um grande homem do passado disse que diante do tribunal de Cristo todos os homens tremem. Nenhum, o mais santo, não se confia de suas obras diante dos olhos daquele que a tudo vê, que a tudo perscruta, que a tudo sonda. Por que o Senhor te escolheu? Por que o Senhor te predestinou? Porque Ele conheceu as suas boas obras? Não, Ele te escolheu porque Ele te conheceu, porque Ele te amou intensamente. Pastor, você mostrou que o termo conhecer pode ser uma coisa ou outra, mas tem algum texto que coloca nesta ordem o que vem antes do predestinar? Na ordem do propósito de Deus, o que precede a predestinação? Se esse conhecer é amor, a Bíblia diz em algum lugar que a base da predestinação é o amor? Sim, Romanos 9, versículo 11, 12 e 13. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus contra a eleição prevalecesse. Não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Por que Deus escolheu Jacó? Por que Deus predestinou Jacó? Pelas obras dele? Não, porque ele amou. O amor precede a predestinação. A predestinação está na base do amor. Porquanto que de antemão amou intensamente, a estes também predestinou. Se vocês procurarem outras Bíblias com outras traduções, ou melhor, com outras versões, encontrarão no lugar de conheceu, encontrarão aqueles a quem ele elegeu afetivamente, movido por um grande amor, a estes predestinou.